Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos reagir aos comentários de vocês do último SmackDown do dia 14 de agosto de 2026? Então vamos que vamos, porque olha, teve várias trocas de título, tiveram dois novos campeões coroados nesse show, mas muita gente estava mais interessada em falar sobre Chelsea Green e também sobre as duas grandes batalhas que tiveram no show, que foram Cody Rhodes e Randy Orton, e também sobre a batalha de promos entre CM Punk e Kevin Owens. Então, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Eu tenho certeza que vocês querem saber a minha opinião sobre os comentários de vocês. Vamos que vamos. Não deixem de deixar o seu dedo no like, porque quando vocês clicam no like, vocês fazem com que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas. Tem gente aí que fala que para cada like são 5 visualizações a mais no nosso vídeo, então dá essa moral pra gente. Tá aqui embaixo de graça, não vai te morder não. E eu te agradeço tremendamente, beleza? Bom, vamos começar aí com o Joaquim Ferreira, que vai falar sobre Chelsea Green, aquele segmento inicial dela, né? Tiozão Wrestling é maravilhoso por isso. Desabafo da Chelsea foi cru, real e arrepiante. Ela transformou o azar de uma lesão real em puro drama de TV. Foi craque demais no microfone. Não sabemos quais eram os planos originais para o título feminino do SmackDown antes da lesão da Chelsea. Vale ressaltar que a Liv Morgan passou mais de 100 dias sem defesa de cinturão. Bom, primeira coisa, a gente tem que jogar um pouco a lógica pela janela, né? Porque realmente a Liv Morgan ficou mais de 100 dias sem defender o cinturão, só que não teve nenhuma lógica para isso. Ela não estava machucada, não estava contundida, simplesmente foi o criativo que não botou ela para defender o cinturão. Isso era um pecado mortal na época do Vince McMahon. Existia essa regra não escrita de que um campeão tinha que defender o título em 30 dias. Se ele não defendesse, já era, ele acabava sendo limado e o título era vago. Agora, a WWE andou segurando um pouco as pontas, né? A Rhea Ripley, ela saiu contundida, mas não disseram que ela perdeu o cinturão, né? Aí coroaram a Chelsea Green como campeã interina, depois já começaram a chamar ela de campeã linear, né? Falaram que ela é a campeã da WWE. Então você tem todo um cenário aqui muito interessante que a WWE nessas horas ela não tem muita lógica não, ela segue de acordo com a cabeça e a gente tem que aceitar, né? Nesse caso aqui da Chelsea Green, eu acho que ela e o Nick Aldis foram brilhantes no segmento. Realmente parecia que a WWE ia tirar o título da Chelsea. Assim, realmente, mesmo com a gente tendo notícias de que não iria acontecer, mesmo a gente tendo notícias que a gente soltou no vídeo de sexta-feira antes do SmackDown, de que não iriam tirar o título da Chelsea, quando eles fizeram o segmento, cara, foi muito bem feito. Eu cheguei, olhei e falei, cara, então todos os especialistas estão errados, né? Todos os insiders e tudo mais. Pra você ver como é que foi bem construída a coisa. Eu acho que a promo da Chelsea Green foi brilhante porque trouxe uma profundidade à persona dela, fez ela trazer essa ideia de que ela é uma trabalhadora dos rings, uma batalhadora dos rings, que teve uma longa estrada, uma longa jornada e teve que engolir muito sapo na indústria para que ela pudesse chegar onde ela chegou. E eu acho que isso é que vai fazer com que o público engaje cada vez mais com ela. A Chelsea Green, ela tem um potencial absurdo de ser uma mega estrela da WWE. Basta a companhia tratar ela com carinho. E o mais importante, eles precisam dar a oportunidade para que ela mostre esse talento no ringue. Isso vai ser muito, muito importante para o futuro dela na companhia. E a gente já viu que nesse show a Nia Jax e a Lash Legend foram para cima da Chelsea. Então isso demonstra que a WWE vai botar a Nia para lutar contra a Chelsea quando a Chelsea estiver liberada medicamente para poder lutar. E eu acho que vai ser perfeito. Por quê? Porque a Nia, como uma lutadora grande, parruda, forte, vai ser a oponente perfeita para tentar dar um pouco de credibilidade para Chelsea, para que ela possa, por meio do seu moveset voador, contra-golpear a força da Nia e assim ela conseguir mostrar que, mesmo não sendo a lutadora mais forte, mais alta do roster, ela pode sim ser uma campeã mundial, como outras tantas a gente já viu no passado na WWE, como a Io Sky, como a Liv Morgan, que são lutadoras um pouco mais baixas. Vamos esperar para ver, mas eu estou gostando muito dessa construção inicial da Chelsea Green e eu acho que foi um pontapé inicial perfeito para o SmackDown dessa semana. Não é à toa que o show teve uma nota tão alta. Realmente ele foi um show muito bem construidinho do começo ao fim.
Agora, o Requenil Fluvila, que eu devo agradecer muito ao seu time por ter destruído o Palmeiras hoje e ter ganho por 3-2, né? Ontem, na verdade, nesse vídeo tá indo ao ar no domingo. Muito obrigado, tá, Requenil? Vai falar sobre esse segmento também inicial, ele vai dizer: o segmento entre a Chelsea Green e o Nick Out foi um segmento que marcou a história do professional wrestling. Daqui a 50 anos, ainda estaremos revendo pelo YouTube. Já a do Kevin Owens e do CM Punk foi chato. Eu escolhi esse comentário justamente para poder fazer esse contraponto aqui. A gente vai falar um pouquinho mais da batalha de promos do Kevin Owens e do CM Punk, tá? Porque, assim, eu entendo o pessoal ter reclamado que ele foi chato, mas se você trabalha um pouco com as camadas dessa rivalidade, ela é uma rivalidade que tem um atrativo muito interessante calcado na vida real, tá? Mas realmente foi longo e eu acredito que foi por causa de ter sido tão longo assim que eles tiraram 4 segmentos de bastidores do show e jogaram tudo para a internet, tá? Se você for lá no canal do YouTube, tiveram 4 segmentos que foram cortados e foram colocados no YouTube. Foi um segmento da Blake Monroe com a Julia, que a gente já vai falar, o segmento do Demise e do Kit Wilson, que a gente já vai falar, a promo do Shinsuke Nakamura falando do novo parceiro dele, que vai ser o Hiromu Takahashi, e a promo da Paige contra a Nikki Bella. Então, esse segmento ele acabou ficando muito longo e acabaram que esses 4 segmentozinhos de um minuto e pouco, foram tirados do show porque ficou sem tempo. Inclusive, o show estourou o tempo, a gente viu isso. Já com relação a Chelsea Green e a conversa com o Nick Aldis, eu concordo. Não vou dizer assim, meu Deus, daqui a 50 anos vou estar revendo essa promo da Chelsea. Mas eu acredito que essa promo pode ser a história de origem da Chelsea Green. Sabe, aquele momento em que a Chelsea finalmente ela é colocada aonde ela merece, lá no topo das lutadoras da WWE. Vai ser muito legal ver o desenvolvimento dela a partir de agora. E cabe ressaltar, né? Desde a primeira temporada do Unreal, a WWE focou muito na Chelsea Green. Então aquele papo do Michael Hayes, que ela não seria uma lutadora de topo e tal, quase que parece que foi kayfabe para irritar todo mundo e fazer com que todo mundo apoiasse a Chelsea. Vamos pensar nisso. Agora o Fusion vai fazer um comentário especificamente sobre a Chelsea Green como campeã. E é um comentário que eu achei relevante da gente discutir um pouquinho. Eu volto a dizer, não que eu despreze a Chelsea Green, pelo contrário, ela é uma das minhas favoritas. Mas desde que ela ganhou o cinturão, vejo essa decisão como errada, pelo fato da Chelsea não ter uma rivalidade pronta. A WWE está tendo que construir uma do zero. Lembra de quando a Stephanie Vaquer ganhou no ano passado da Io Sky? Foi a mesma coisa. Tiveram que construir uma rivalidade do zero. Resultado, um reinado fraco, não teve muitas coisas que foram boas. Fusion, eu vou ter que discordar de você. Eu acho que a Chelsea Green tem rivalidades prontas sim. A Stephanie Vaquer, no ano passado, ela literalmente caiu de paraquedas no cenário do campeonato mundial. Ela estava ali rivalizando com a Roxane Perez e com a Julia, ali junto com a Io Sky e tal. Não teve nada além disso. E aí, do nada, teve a Evolution, teve a Battle Royal, ela ganhou a Battle Royal, foi lutar pelo título e acabou ganhando o título da Io Sky. Naquela luta em que as duas, era para Stephanie enfrentar a Naomi, mas a Naomi engravidou, dropou o título e aí a Stephanie lutou contra a Io Sky e aí a Stephanie acabou ganhando. Ali, realmente, foi bizarra a escolha. Porque se o título tivesse sido para a Io Sky, eles teriam rivalidades prontas da Io Sky contra a Asuka e a Kairi Sane e eventualmente da Io Sky com a Rhea Ripley, para terminar, encerrar a rivalidade das duas e aquela história de que a Rhea nunca havia batido a Io Sky no X1. No caso da Chelsea Green, ela antes de ganhar o título no SummerSlam, ela já vinha numa pegada de estar batendo de frente com a Jade Cargill e com a Bifab Amitin. E essa amizadezinha que surgiu com a Tiffany Stratton, cara, ninguém compra que isso aí vai durar eternamente. Isso vai resultar na Tiffany Stratton tornando o Rio pra cima dela. Isso aí todo mundo e a mãe sabe. Teve gente, várias pessoas colocaram nos comentários isso. Entendeu? Então a Chelsea ela tá muito melhor posicionada nas histórias do que a Stephanie Vaquer estava. E é por isso que eu confio que a Chelsea pode ser uma boa campeã. No caso, a Nia Jax, ela pode ser aquela lutadora que vai dar a credibilidade inicial para a Chelsea. Eles devem colocar a Lash Legends nessa história também.
E aí, depois disso, com certeza, a Chelsea, ela vai ter que, primeiro, vai bater de frente com a Fatal Influence, ela vai, com certeza, bater de frente com a Jade Cargill, com a Bifab Comitin, vai se enrolar com a Charlotte Flair, e com certeza a Tiffany Stratton vai trair. Então veja quantas possibilidades, quantas pontas de história que a WWE foi construindo com a Chelsea Green ao longo do tempo, que ela agora ela pode pegar e ela pode usar. Ao contrário da Stephanie, que não teve nada disso quando ela foi campeã. Então, eu vou ter que discordar de você. Eu acho que a Chelsea está muito melhor posicionada e eu acredito que essa jornada dela como campeã, até por ela ser uma underdog, por ser uma lutadora que muita gente não acreditava e não acredita e tudo mais, eu acho que essa jornada vai ser mais interessante e vai fazer com que ela seja uma campeã muito mais legal. Inclusive, eu acho que ela é favoritaça para perder o título no Money in the Bank. Tá? Perder o título para a Money in the Bank. Isso, por exemplo, pode acontecer da Roxane. Usar o cash-in nela. E aí a gente ter a Judgment Day inteira com campeonatos. Tá? Então, pode acontecer. Pode acontecer algum cenário assim, tá? Vamos ficar ligado aí. Porque assim, a Roxane fazer o cash-in na Liv Morgan faria todo sentido. Mas eu acho que a WWE pode dar uma surpreendida, assim como fez no ano passado com a Naomi. Agora vamos com o Wolf. O Wolf falando do Gunther, né? O Gunther que veio bater de frente com a Chelsea Green, aí o maridão veio defender e eles tiveram aquela luta, né? O Gunther com o Matt Cardona lutando ali com roupas comuns, né? Os dois estavam lutando de calça jeans. E aí o Gunther, o Wolf vai falar: o General Gunther continua ganhando e ameaçando todos os adversários limpo. Podem não curtir ele, mas tem que respeitar porque ele é muito bom. E continua vencendo. Mais uma aposentadoria do marido da Chelsea, mesmo que seja na mente dele. O pessoal insiste com essa história do Gunther do NSS, né? Essa história do Gunther ficar aposentando as pessoas, vocês viram que deu uma morrida, né? Por quê? Porque não parece que tem mais ninguém querendo se aposentar, né? Tinha até uma história de que o Gunther iria enfrentar o Rey Mysterio na WrestleMania, aí o Rey Mysterio misteriosamente arranja uma contusão. Fica fora, ele era para ficar fora da WrestleMania e acabou voltando. E aí depois descobrem que realmente o Rey não queria muito lutar com o Gunther, não, porque não queria essa história de se aposentar. Mas assim, gente, eu acho que o Gunther ele é um lutador que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Geralmente quem não gosta é aqueles que apreciam um lutador mais técnico, com mais movimentos de luta livre clássica e tudo mais. Já os que apreciam são aqueles que não se incomodam de ele utilizar um estilo mais brawler, né? Aquele estilo do strong style europeu, né? Eu particularmente gosto muito do Gunther, tanto como persona quanto como lutador. E eu creio, como sempre, que ele é nerfado porque ele é heel. Se fosse face, a WWE liberaria ele. Por quê? Porque se você volta e assiste as lutas dele na NXT UK, na própria NXT, onde não tinha muito essa coisa de ficar nerfando o heel para que o público não aplauda, cara, o Gunther estraçalhava. Ele teve lutas 5 estrelas com vários lutadores. Então é por isso que eu acredito que a WWE simplesmente dá uma segurada nele. Chega lá pra gente de luta, fala, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui ele não pode fazer, porque senão o público vai começar a aplaudir ele, tá? Então, a gente tem que curtir a jornada do personagem. E a jornada do personagem do Gunther é ficar farmando vaia e ficar sacaneando o adversário. Eu particularmente acho que ele faz isso muito bem. Eu sou fã do Gunther, tá? Nesse ponto eu e o Daniel Mizzanin a gente concorda. A gente não concorda em muitas coisas, mas o Daniel Mizzanin lá da Império do Wrestling é mega fã do Gunther e eu também sou, tá? Então eu acho que não tem muito o que fazer a não ser a gente curtir a jornada e ver como que o Gunther tá lutando. E agora parece que ele vai ser encaminhado para uma feud com o Finn Balor, que com certeza vai ser lutão, né? Então vamos aguardar e vamos ver esse lutão se desenrolando. Agora, o Branco Escuro vai fazer um comentário sobre Baron Corbin. Ih, rapaz. Vamos lá, Baron Corbin está fazendo o que o Rusev deveria ter feito, dominar a divisão do midcard e ser como o cara a ser batido. Eu torci o nariz para o retorno dele, mas acho que como campeão dos Estados Unidos ele pode ser mais útil para a divisão do que o Trick Williams, que aliás é limitado. Quem dera se tivessem dado essa entrada dele para o Carmelo, que é melhor que ele em absolutamente tudo, porque nem para promar direito ele serve. Dito isso, fechado com o Xandão do SmackDown. A gente fica brincando aqui, né, que o Baron Corbin é a cara do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tá?
Ai, ai, meu Deus do céu, que fase. Mas assim, eu vou concordar com você, Branco, que quando a WWE anunciou que estava contratando de volta o Baron Corbin, eu olhei assim e falei, pô, de novo? Mas por quê? O que que o Baron Corbin vai acrescentar na WWE a essa altura do campeonato? E eu tenho que concordar contigo que ele também está me surpreendendo, tá? A luta dele contra o Carmelo Reis foi muito boa, apesar de que o Carmelo Reis bumpou muito nessa luta, assim, carregando bastante a luta pro Baron, mas o Baron, ele não foi um lutador que ficou ali só farmando vaia e não trouxe nada de adicional pra luta, ele acrescentou bastante, e a luta dos dois casou muito bem. A luta dos dois casou muito bem. Eu acho que o Baron Corbin, como esse rio dominante dessa divisão, vai fazer um bem muito grande na divisão, sim. Quanto ao Trick Williams, cara, eu acho que, assim, muita gente fala que ele é limitado, mas eu tenho pra mim que ele se limita um pouco, né? Porque ele tá nessa pegada de que ele não sabe se ele é face, se ele é heel, se ele é só o Trick, sabe? Por exemplo, há 2 semanas atrás, a luta dele contra o Baron Corbin no SmackDown foi muito boa. Foi melhor do que a do SummerSlam. A do SummerSlam não foi boa, né? Já a luta no SmackDown deles foi boa. E ali a gente viu o Trick Williams soltando alguns golpes que ele ainda não havia soltado. Então, eu acredito que o Trick, ele está limitado. Não é que ele é limitado. E com relação às promos dele, eu já me acostumei. Tem gente que não gosta muito, não, mas eu já me acostumei com o estilo de promo dele. Então eu acho que, pô, o Trick é novo, ele ainda tem um potencial muito grande. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com ele. E o Baron Corbin, que já é um cara estabelecido, é um cara, pô, experiente, inclusive tá bem em forma, tá fininho, né? Eu acho que ele vai agregar bastante nessa divisão. Então eu tô bem animado. Por isso que o SmackDown, de repente, do nada, ele passou a ser um show que todo mundo tem que assistir, porque todas as divisões do SmackDown começaram a ter sentido, todas elas começaram a ficar relevantes. Então eu acho que vai ser bem legal da gente ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa divisão e o transcorrer aí do SmackDown. Agora o Tomás Silva vai fazer um comentário sobre os MFTs e a divisão de duplas. Né? A gente vai ter um pouquinho de comentário sobre essa divisão de duplas masculinas aí. Tiozão, esses novos MFTs estão me deixando curiosos. Espero que não deitem essa storyline para o lixo como o ano passado. Espero que o Nakamura e sua dupla mistério venham acrescentar ainda mais. Pois bem, eu falei para vocês que parecia que a WWE estava tentando reconstruir a divisão de duplas do SmackDown. E eu estava um pouco incomodado com o fato de que essa divisão de duplas só tinha cara grande. Né? E eu tinha até falado, poxa, eu preferia que fossem duplas mais baixas, mais ágeis, mais velozes, para trazer lutas excelentes no ringue. Como a gente viu no ano passado, com Fraction, com DIY, com Moro Cine Machine Guns, né? Então tinha aquela galera, o Andrade com o Rey Fênix, o Andrade um pouco mais alto, mas o Rey Fênix baixinho também, né? Então essa galera toda trazia uma qualidade para a divisão que animava o show. Para esse ano, eles estão com duplas mais pesadas, mais parrudas, né? Damian Priest, R-Truth, o War Raiders, MFTs. Mas essa luta especificamente que a gente viu mostrou que são duplas que, apesar de serem parrudas, conseguem trazer qualidade no ringue. Me surpreendeu muito, apesar da luta ter sido um pouco caótica, meio bagunçada no começo, depois ela se ajustou e a gente viu uma luta bastante interessante no ringue entre essas três duplas. Eu acho que o Tamatonga e o Talatonga, se eles forem livres dessas amarras idiotas da WWE de nerfar rios, eles podem mostrar bastante qualidade no ringue. O Talatonga, em especial, apesar de ter mais de 2 metros de altura, é um cara extremamente ágil. Deu para ver isso nessa luta. Então eu acho que a WWE tem que liberar esses caras para que eles mostrem serviço e a gente perceba que, cara, não é porque o cara é grande, forte, pesado que ele não consegue ser ágil no ringue e nos trazer lutas de extrema qualidade, tá? Já com relação ao Shinsuke Nakamura e a dupla mistério, já acabou esse mistério, tá? Quem viu o exclusivo, a promo exclusiva do Shinsuke Nakamura no canal da WWE, viu o Shinsuke Nakamura se referir ao seu parceiro novo como uma Ticking Time Bomb. E esse é o apelido do Hiromu Takahashi, um lutador da New Japan, que a WWE tinha contratado, estava esperando para estrear, e agora a gente descobriu que ele vai estrear junto com Shinsuke Nakamura. A gente só não sabe se ele vai estrear com o nome de Hiromu Takahashi
ou se ele vai estrear com um outro nome. Né? O Shinsuke Nakamura, por exemplo, ele tinha um nome tão famoso, tão extravagante de conhecido, que a WWE não se atreveu a mudar o nome dele. Sabiam que o nome Shinsuke Nakamura era uma marca muito importante para ser mantida. O Hiromu Takahashi não tem esse cartaz todo que o Shinsuke tinha. O Shinsuke foi várias vezes campeão da New Japan. O Hiromu Takahashi nunca chegou nesse ponto. Ele chegou a ser algumas vezes campeão Junior Heavyweight da New Japan, né? Que seria o campeonato de cruzadores, mas que na New Japan tem uma importância muito grande. Tá? Tanto é que eles têm um campeonato anual bem importante que é o Best of Super Juniors. Né? Então, o Hiromu Takahashi, talvez eles troquem o nome. Isso me incomoda um pouquinho. Inclusive, eles têm um nome que eles fizeram o trademark há algum tempo atrás, que pode ser utilizado com o Hiromu. Espero que não aconteça, tá? Mas com certeza essa dupla pode agregar ainda mais a essa divisão e fazer com que a gente tenha novamente, finalmente, uma divisão de duplas com lutadores competentes, trazendo lutas boas e que sejam interessantes, tá? Então, vamos continuar aguardando para ver. Vai ser interessante ver como é que eles vão encaixar todas essas divisões num show de 2 horas. Né? Num show de 3 horas fica muito maçante e a gente não consegue acompanhar muitas vezes o que está rolando. Já num show de 2 horas, a gente percebe que fica meio apertado. Realmente, 2 horas e meia é o tempo ideal, perfeito, para um show da WWE hoje. Só que o contrato com a USA Network não permite isso. É 2 horas ou 3 horas. Né? Então, a gente acaba ficando nessa situação. Inclusive, já está confirmado que a partir de janeiro o show volta a 3 horas. Agora o Luciano César vai falar sobre um outro segmento que foi exclusivo do canal da WWE, que foi o Kit Wilson e o Demis voltando e batendo de frente com o Matt Cardona. E aí o Luciano notou uma coisa muito importante. Boa tarde, titio. Aparentemente o Kit Wilson e o Demis voltaram ao normal, do absoluto nada, sem explicação. E toda aquela ladainha do Frankenstein foi pro ralo. Assim como toda aquela história de Uma Manis com o Dondon. Também não serviu pra nada, só pra roubar um spot no SummerSlam. Coisa boa, hein? Dá pra ver que o Danhausen é um personagem com zero planejamento e ainda assim consome um tempo de tela absurdo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa galera, né? Primeiro de tudo, o Danhausen, ele é o típico lutador de comédia que faz muito sucesso com criança. Para nós que somos adultos, ele não vai agregar muito. E a gente vai até torcer a cara quando a gente vê. Mas, cara, as crianças adoram. E quando você vê a WWE pensando como uma companhia para a família como um todo, ela tem que atender um pouco as crianças também. Então, Danhausen é perfeito para elas. As crianças se amarram nele. Então, dá para entender a WWE como uma companhia familiar ter um personagem ou outro que atenda esse público que eles querem nas arenas. Eles querem as crianças nas arenas, eles querem as crianças enchendo a paciência dos seus pais para comprar boneco, para comprar videogame. A WWE trabalha com isso porque ela vai sempre pensar no longo prazo, na passagem do hobby da luta livre de geração em geração. Agora, aquela galera, cara, de 20, 30 anos que quer ver luta livre, o Danhausen não vai ser para ela, tá? Inclusive, muitas dessas pessoas acabam migrando para a AEW, tá? Pois bem, dito isso, a forma como o Danhausen foi trabalhado nesse tempo todo, assim, foi esquisito. Né, foi esquisito. Ele criou um laboratório, ele começou com uma pegada de rebootar alguns lutadores. A gente achou que o Matt Cardona ia virar de novo o Zack Ryder, não virou. A gente achou que o Demis e o Kit Wilson iam mudar as personas, não mudaram. Né, eles simplesmente apareceram do nada nesse segmento exclusivo, como se nada tivesse acontecido, livres da zica do Danhausen e batendo de frente com o Matt Cardona, dando a entender que talvez vai rolar alguma coisa aí no futuro entre eles. O Frankenstein também ninguém fala mais nada, né? Não tá parecendo que o Danhausen vai ter um parceiro e ficou por isso mesmo. Então, assim, quando a gente percebe isso tudo, a gente vê, cara, realmente a WWE ela completou a história dos Human Manes com o Don Don lá no SummerSlam e agora o Danhausen sumiu.
Mas a verdade é que a WWE vai continuar usando o cara, porque o cara tá hypado. O cara tá entre o top 5 de vendedores de mercadorias na WWE. O cara tá aparecendo em diversos programas divulgando a marca WWE, muito por conta da história lá do New York Knicks, que ele zicou os Knicks e os Knicks ganharam o campeonato depois de 53 anos. Então, meu amigo, enquanto ele estiver dando dinheiro para a companhia, estiver dando audiência para a companhia, cara, a WWE vai usar ele a olha, vai usar a rodo, entendeu? Agora, eles deram uma descansada no Danhausen, ele deu uma sumida do SmackDown. No Monday Night Raw, ele apareceu só no intervalo comercial, atirando lá com um canhão de camisa. Então eu acho que o Danhausen vai ficar no Monday Night Raw mesmo, e o SmackDown vai acabar ficando um pouco livre dele. E isso é ótimo, porque pelo menos o Kit Wilson e The Miz, que são lower carders, podem ser utilizados para alguma coisa. Vamos continuar vendo como é que vai ser a situação. Mas que realmente a WWE dropou algumas histórias aí do nada com o Danhausen, isso ela fez. Agora o Sérgio vai falar sobre outro segmento dos bastidores, né? Quanto tempo que a Blake Monroe apareceu no backstage? Eu acho tempo demais entre estreia na frente das câmeras e estreia no ringue. Nós tivemos o caso do Veer Mahan, que ficou meses sendo anunciado para que iria aparecer na WWE, mas era só a vinheta. A vinheta aparecia e dizia Veer Mahan em breve. E ficou nessa parada por meses e meses e meses, até que finalmente ele apareceu do nada, sem construção nenhuma, numa luta esquachando um jobber no Monday Night Raw. Já no caso da Blake Monroe, a WWE ela veio tentando construir ela no backstage, mas já tem acho que 2 semanas que eles cortam o segmento dela e jogam para o YouTube. Mas nesse segmento especificamente dessa semana, a Blake Monroe ela fechou uma luta com a Julia. Né? A Julia desafiou a Blake. A Blake queria desafiar a Chelsea Green pelo título. E aí a Julia apareceu e, na verdade, desafiou a Blake. Então parece que as duas vão lutar na semana que vem. Tá? Então a gente vai provavelmente ver finalmente a Blake Monroe estreando no ringue. Se não for na semana que vem, pode ser mais um pouquinho para frente, de repente no Sunday Night Main Event. Vamos continuar aguardando, mas eu acho que a WWE talvez dê alguma adaptada na apresentação da Blake. Eu não sei se aquela entrada dela vai permanecer igual na WWE, aquela entrada dela de cara pro espelho, se olhando. Eu acho que a WWE vai mudar aquilo, tá? E talvez eles estejam exatamente pensando no que eles vão fazer com ela e tudo mais. A gente sabe que entrada é muito importante, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô confiante de que a partir do momento que ela entrar na frente das câmeras, a WWE vai aproveitar. E com relação à Julia, cara, a gente só tem que torcer para que a Julia tenha o mesmo futuro que a Chelsea Green. Porque há 2, 3 anos atrás estava acontecendo a mesma coisa com a Chelsea. Ela mal aparecia na frente das câmeras. Quando ela aparecia muito pouco tempo. Quando ela estava como campeã dos Estados Unidos, ela apareceu muito tempo no backstage, pouquíssimas lutas. E agora, 1 ano depois, 2 anos depois, ela é campeã mundial. Quem sabe o mesmo não acontece com a Julia no futuro, né? Vamos só ter um pouquinho de paciência e vamos esperar que de repente a WWE faça o certo. Tudo bem que não fez com a Kairi Sane, né? Mas vamos ver o que a WWE vai fazer. Agora, o Kaique vai falar sobre a rivalidade entre CM Punk e Kevin Owens. Ele notou um detalhe que eu estava fazendo a live e eu tinha percebido que algo tinha acontecido, mas eu não tive certeza. Eu não tive tempo para voltar e aí o Kaique me ajudou nisso. Ele disse o seguinte: Punk e Kevin ali tem sangue ruim entre os dois, hein? Teve uma cena que o Kevin ia botar a mão no ombro do Punk e o Punk empurrou o braço do Kevin numa violência. Então foi isso, né? Eu vi assim um movimento brusco e eu não sabia o que tinha sido. Eu acho que aquilo ali não foi legítimo, não. Aquilo foi kayfabe, tá? Eles devem ter feito esse esquema aí. Se eles não tiverem combinado nos bastidores, isso deve ter acontecido ali meio que no improviso, tá? E eu acho que foi muito bem feito. A promo, a disputa de promo entre os dois, eu acho que se arrastou um pouco. Ficou longa demais. E por vezes pareceu muito roteirizada. Tanto é que o Kevin Owens ele ficou tentando quebrar um pouco, atravessando por cima do CM Punk falando, mas o Punk ele seguiu em frente. Eu acho que talvez esse tenha sido o grande problema. O negócio foi roteirizado demais
e eles acabaram se perdendo um pouco no tempo, tá? Parece até que o Punk deu uma esquecidinha da promo no meio. Mas o que eu acho que foi legal é que foi uma promo e está sendo uma rivalidade que está calcada numa situação real que aconteceu 20 anos atrás, lá na Ring of Honor. Tá? Então, eu quero muito acreditar que a gente vai, por conta dessa história lá atrás, ver uma luta na semana que vem que vai ser uma luta para botar o SmackDown no chão, tá? Vamos lembrar, na semana que vem o Kevin Owens vai desafiar o CM Punk pelo campeonato da WWE lá em Toronto. Quer dizer, plateia gigantesca apoiando o Kevin Owens nessa luta contra o CM Punk. Eu quero acreditar que a gente vai ter lutão, tá? Então, é essa rivalidade que tem um pé na vida real, cara, isso agrega muito à rivalidade. Ela foge daquela coisa de, ai, porque o meu legado, ai, porque eu quero saber quem é o melhor, porque quem tem o cinturão é o melhor do mundo. Cara, foge disso. Agora, eu só quero partir a tua cara porque tu me chamou de gordo e porque você insiste em achar que eu sou um camarada que não mereço estar aqui por causa do meu peso. Então trouxe uma realidade para a coisa que foi muito, muito interessante, tá muito, muito legal. Tá? Então, vamos ver como é que vai ser essa luta. Eu tô muito hypado para esse show da semana que vem. Eu acho que a gente pode ter uma grande luta. E se você não está acompanhando o SmackDown, meus amigos, eu convido vocês para estar aqui conosco na semana que vem. Tá? A gente tem visto aí que realmente o SmackDown tem uma audiência um pouco menor do que o Monday Night Raw. A gente sabe que sexta-feira à noite muita gente sai, muita gente quer curtir a balada, quer curtir o happy hour, então é mais difícil acompanhar o SmackDown. Mas eu quero convidar vocês a estar conosco aqui a partir de 8h30 da noite na sexta-feira, porque esse SmackDown da semana que vem eu acho que vai ser muito, muito bom, tá? Espero que eu não queime a minha língua, tá? Mas eu acho que vai ser muito, muito bom e eu conto com a sua presença aqui pra gente falar sobre esse show. Agora, o Steel vai falar sobre questão de desempenho no ringue, né? CM Punk tá mais em forma que o Kevin Owens, isso é óbvio. Mas não dá pra negar que mesmo gordinho, o Kevin dá um show de desempenho no ringue em cima do Punk. Cara, eu não vou negar. Apesar de eu ser um grande fã do CM Punk, né? Desde lá de trás, que eu vi o início da trajetória do cara desde sempre, é inegável que o Kevin Owens é melhor do que o CM Punk no ringue. E existe uma razão para isso. O Kevin Owens é mais kamikaze. E além disso, essa que é a importância da forma física do Kevin Owens. O Kevin Owens, gordinho do jeito que é, ele usa o peso dele como vantagem. Quando ele dá os cannonballs, quando ele dá os Swanton Bombs, ele está usando o peso dele, a forma física dele, como vantagem na hora de lutar. E ele agrega isso à extrema agilidade que ele tem no ringue e a capacidade de poder mexer no seu movimento no ar. Ele é quase um high flyer, quase, não é, mas ele é quase um high flyer tendo aquele corpanzil que ele tem. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê assim, cara, realmente o Kevin Owens é um sujeito que não tem como a gente torcer contra. Ele é um cara que parece a gente. Né? Ele não é um cara de 1,90 m, 120 kg de músculo, que a gente olha e fala, meu Deus, esse cara foi esculpido em pedra. Não, ele é um cara que a gente poderia tomar um chopp, não eu, né? Porque eu não tomo chopp, né? Mas assim, a gente poderia estar comendo uma pizza, né, na esquina e trocando um papo sobre Flamengo e Palmeiras na Libertadores e ver quem é que tem um caminho mais fácil. Parece gente como a gente, entendeu? Então eu acho que é isso que torna o Kevin Owens um lutador tão interessante da gente ver. E eu acho que é inegável que o Kevin se dedica, apesar de ele não se dedicar à forma física, ele se dedica muito ao trabalho dele. Ele é um cara que se entrega no ringue, e é isso que atrai tanto a gente quando a gente olha o Kevin Owens lutando. CM Punk se entrega no ringue? Também, cara, mas não no nível que o Kevin Owens. O Kevin Owens é kamikaze, ele é maluco. Por isso que a carreira dele tá caminhando para o final, porque ele tá um problema novo no pescoço para abandonar os rings. Mas a gente fica feliz que ele ainda se entregue. E a gente só agradece. Kevin Owens vai lutar contra o CM Punk. Eu vou torcer pelo Kevin Owens, tá? Semana que vem. Eu vou torcer. Eu sei que ele não vai ganhar.
mas eu vou torcer para que o Kevin Owens ganhe esse título, sim, senhor. Vamos ver se de repente a WWE vai dar uma de louca e vai trocar o campeonato da WWE pela quarta vez no SmackDown esse ano, porque já aconteceu no dia 9 de janeiro com o Drew McIntyre batendo o Corey, depois na primeira semana de março com o Corey devolvendo a derrota pro Drew, depois no Monday Night Raw, 9 dias depois do Night of Champions, quando o Punk derrotou o Sami Zayn. Já aconteceu 3 vezes esse ano, para acontecer uma quarta vez, não vai fazer diferença. Agora, o Verdade que não se cala, que nada mais é do que o perfil fake do wrestling moderno, fez um comentário sobre a Jacy Jayne, que é a nova campeã dos Estados Unidos, e o que ele falou realmente sintetiza a jornada da Jacy, que é muito legal. Jacy não aguentou a emoção e estava chorando. 5 anos de NXT, várias personas e parceiras até se reencontrar. Aí, quando estão no topo, a parceira não renova e a incerteza vira certeza. Jacy Jayne and New. Olha, esse comentário do Moderno, né, que está se escondendo aí no perfil fake dele, sintetiza bem as emoções que quem acompanhou a jornada da Jacy sentiu quando ela levantou esse campeonato. Tá? A Jacy Jayne, ela é uma lutadora que, primeiro, ela não tem a beleza convencional que muita gente gosta na WWE, tá? Mas ela é uma lutadora que ela consegue trazer um realismo para o estilo de luta dela que chama a atenção. Ela é uma lutadora que se dedica muito nas suas expressões faciais, é uma lutadora que tem um moveset muito interessante, muito agressivo, e ela é uma lutadora que tem uma aura e uma presença impressionante, tá? E o que a gente vê nela é o quanto que a NXT é importante e o quanto que a WWE não desistiu dela, porque ela é da época lá da Toxic Attraction, junto com a Didi Dolan e a Mandy Rose. Tá? Aí a Mandy Rose vai embora da companhia, eles tentam manter o Toxic Attraction juntos, depois acabam separando a Didi Dolan da Jacy Jayne, a Jacy fica meio que perdida, vai trocando de persona e tudo mais, depois ela se junta com a Fallon Henley e a Jasmine Nix, elas fazem o Fatal Influence, tava dando a entender que o grupo estava começando a crescer. Aí a Jasmine Nix perdeu a paciência no ano passado. E aí ela resolve não renovar com a companhia. E olha que a WWE aumentou o salário dela. O salário dela ia sair do mínimo. A gente sabe que o mínimo na NXT é $75 mil. E os lutadores não gastam tanto, porque como eles ficam em Orlando, eles não precisam ficar viajando muito. Né? Então é um salário ali aceitável para um lutador. Né? Quando você vai para o main roster, o salário aumenta, mas aí você mesmo paga a sua viagem, você mesmo paga o seu hotel, sua alimentação, a academia e tudo mais. Então o negócio fica caro e você acaba perdendo dinheiro. Mas na NXT você não tem essas despesas. Você treina na NXT, você come, você treina no Performance Center, você come no Performance Center, você mora perto. Né? A maioria dos lutadores da NXT moram em Orlando ou então em Tampa, que fica ali pertinho, 1 hora de distância. Então, a Jasmine Nix teve a chance, ela teve um aumento de salário, teve a chance de ficar na companhia e desistiu. Ela desistiu, pulou fora. Por quê? Porque ela não acreditou no grupo. Aí a WWE vai, pega uma lutadora que estava praticamente chegando na companhia, que era a Lainey Reed, uma lutadora independente muito boa. E aí, cara, dá uma liga no grupo absurda. Entendeu? E aí a gente vê o grupo crescendo, estourando, a Jacy, que veio o ano inteiro carregando a divisão feminina da NXT como campeã da NXT, chegou a ter uma derrota ali em um períodozinho sem o título contra a Tatum Paxley, depois ela volta a ser campeã, e aí a WWE consegue perceber que ela tinha um talento bruto ali que estava pronto, estava lapidado. Cara, levou um tempo, foram 5 anos labutando ali no Performance Center, com aquela plateia pequena e tudo mais. Mas aí você vê a importância do desenvolvimento do lutador, do ambiente menos agressivo, do ambiente mais favorável para que os lutadores possam errar e eles possam se construir. Então,
é muito legal de ver a Jacy Jayne subir depois de 5 anos na NXT. Ela com a persona estabelecida, subiu com as parceiras, que também foi muito bom. A Jacy Jayne, se tivesse subido sozinha, ela teria se perdido. Subindo com a Fallon Henley e a Lane Reed, ela tinha a stable já pronta, uma interage com a outra, então isso ajuda muito. E ver a Jacy ganhando esse campeonato acaba sendo muito legal. Esse grupo vai trazer uma relevância muito grande para os 3 campeonatos, tá? Os 2 campeonatos de duplas, né? Porque são um campeonato de duplas, mas de 2 lutadoras. E o campeonato dos Estados Unidos. E eu acho que isso vai favorecer muito a todas elas. Tá? Elas estavam precisando. E a função do campeonato secundário é essa. A função do campeonato secundário é de elevar novos talentos e prepará-los para que eles possam alçar novos voos. Vamos ver como é que vai ser esse reinado da Jacy. Eu acho que esse midcard daí do cenário feminino do SmackDown tem bastante lutadora e a WWE pode investir bastante em histórias nessa divisão para que esse título se mantenha relevante. Tiffany Stratton teve um reinado com esse título e eu espero que a Jacy tenha um reinado melhor. Vamos ver se a Tiffany vai ser levada para o main event. Tá cheirando que sim, eu acho que ela eventualmente vai tornar heel para Chelsea, para cima da Chelsea. E por quê? Por causa deste comentário do Sérgio, assim como muitas outras pessoas fizeram. O Sérgio foi quem trouxe o comentário um pouquinho mais completinho. Para mim, a WWE está querendo levantar a possibilidade de que a Tiffany pode a qualquer momento tornar para cima da Chelsea. Teve a luta de escadas que ela perdeu. A Chelsea sofreu o pinfall que deu a oportunidade para a Tiff perder o título. E quando ela tentou ajudar, acabou levando a pior e prejudicou a luta dela que aconteceu mais para frente no show. E ainda, ela precisou salvar a Chelsea em um momento que ela podia fazer a contagem na Jacy. Sim, foram várias as situações que a presença da Chelsea ali causaram problemas para cima da Tiffany Stratton. Eu acho que essas são as pontinhas que a WWE está deixando solta para que quando chegar a hora certa eles vão lá e eles arrancam e iniciam uma nova história. Por isso que eu falei lá atrás, no vídeo, que a WWE tem histórias prontas sim para Chelsea Green. São essas pontinhas que eles vão deixando soltas apenas para na hora certa eles puxarem. Eu acho que o cenário todo é esse sim, de que a Chelsea ela vai acabar se mostrando um estorvo para a Tiffany, apesar de a Chelsea ser campeã mundial, e a Tiffany uma hora vai chegar, vai surtar para cima dela e vai para cima desse título. Tá? É engraçado porque a gente falou a mesma coisa por mais de anos já da Alexa Bliss e da Charlotte Flair. E as duas se mantêm unidas como amigas, né? E agora tem mais uma amiguinha ali, como a Tatum Paxley. Aliás, eu não vi comentários da Tatum, deve até ter tido, mas é porque ela teve um segmento muito curto no show. Mas o que foi aquele vestiário da Tatum Paxley pra Charlotte Flair e pra Alexa Bliss no escuro, com velhinha, com um monte de foto esquisita presa. Aquilo ali foi sensacional. Também tô muito hypado aí pela presença da Tatum Paxley no main roster, tá? Agora o Matheus Henrique vai fazer comentários sobre Sami Zayn, né? Toda a luta number one contender do Sami sempre tem algo a mais, sempre ele sai prejudicado, sempre precisa ganhar o Money in the Bank para não depender de uma luta number one contender. Olha, Matheus, você chegou aqui e acertou a cabeça do prego com uma martelada só. A gente tem visto essa jornada do Sami Zayn em que ele sempre chega perto, mas ele nunca consegue ganhar o título. Ele chegou perto uma vez, ganhou o título e aí perdeu 9 dias depois. E a verdade é que todas as reclamações dele, por mais que ele seja chorão, todas as reclamações dele têm uma razão de ser, tem uma razão de existir. A gente não tem como chegar e dizer que ele está errado, porque ele está certo nas reclamações dele. E é isso que torna a história do Sami Zayn e a jornada do Sami Zayn mais interessante. Essa maleta do Money in the Bank esse ano entre os homens, eu acho que está completamente em aberto. Tem muita gente que pode ganhar essa maleta. Do lado do SmackDown, a gente tem o Sami Zayn, a gente tem o Finn Balor, a gente pode ter até mesmo o Kevin Owens, apesar de que o Kevin Owens vai lutar pelo título agora. A gente tem o próprio Gunther. Tem muita gente que pode ganhar essa maleta no SmackDown. Tem o Trick Williams, tem gente que começou a falar do Trick Williams. Então, só aí são 5 no SmackDown que podem ganhar.
No Monday Night Raw, o favoritíssimo, eu diria, é o Solo Sikoa. Né? O Solo Sikoa ganhar a maleta e partir para cima do Roman Reigns, com o LA Knight correndo por fora. Né? Então, cara, se eles fizerem um Money in the Bank com esses 7 lutadores, todos eles são vencedores factíveis do Money in the Bank. E isso vai tornar a luta extremamente interessante de ver. Vejam como que o criativo, principalmente depois do SummerSlam, começou a fazer as coisas de um jeito que a WWE voltou a ficar extremamente intrigante. Vamos acreditar que eles viraram a chavinha. Até agora viraram a chavinha, tanto é que esse SmackDown foi o melhor show da semana e foi nota 9 para mim, de tão bom que teve. Né? Tiveram 2 trocas de títulos, MFTs novos campeões de duplas, Jacy Jane nova campeã dos Estados Unidos, teve a história da Chelsea Green, né? Teve muita coisa rolando nesse show. Então, vamos acreditar que as coisas vão permanecer boas aí. E aí o Stu vem e faz um comentário sobre Cody Rhodes e Randy Orton. E ele vai dizer o seguinte: cara, essa rivalidade do Randy e do Cody dá sono. É muito monótona. Todo segmento é a mesma coisa. O Randy chega por trás, manda um RKO e a galera vibra incansavelmente. Eu acho que você desligou a televisão logo que o Randy Orton atacou o Cody, né? Porque você dizer que todo segmento é a mesma coisa é loucura. O que seguiu depois do Randy Orton atacar o Cody foi os dois se engalfinhando pela arena toda. Uma coisa que a gente vê muito pouco ultimamente. Se tem uma coisa que antigamente, na era da Attitude Era, da Ruthless Aggression Era, a WWE era campeã de fazer, era a luta que os lutadores simplesmente iam pro meio da plateia e o juizão esquecia a contagem. Entendeu? Os lutadores iam pra plateia, começavam a se estraçalhar, a se quebrar todos. E essa pancadaria do Cody e do Randy do lado de fora ali do ringue foi maravilhoso de ver. Mudou um pouquinho o cenário do que a gente estava acostumado a ver recentemente. E aí, o final, quando você tem ali o Randy Orton indo pro concerto no Cody nos degraus do ringue de novo, e aí o Cody escapa, lembra do que aconteceu com ele, ele aprende com os erros dele passados e ele tenta fazer a mesma coisa contra o Randy, só que aí os idiotas dos oficiais acabam evitando isso. Cara, isso traz uma continuidade para a história. Isso mostra que não vai ficar por isso mesmo, que o que aconteceu no passado vai ter uma sequência, que os dois continuam se odiando e que eles vão continuar se pegando. Então, a verdade é que eles estão mudando. O Randy Orton tentou mandar o RKO no Cody e não conseguiu. Então, as coisas estão evoluindo, a história está evoluindo. É lógico que vai ter que ter um final. E já foi marcada a luta entre eles. Isso foi publicado pelo Nick Aldis nas mídias sociais nesse sábado, tá? Depois do SmackDown, o Nick Aldis veio no Instagram e ele publicou um vídeo dizendo que Cody Rhodes e Randy Orton vão se enfrentar no Sunday Night Main Event do dia 6 de setembro. Então vejam como que esse show vai ficar interessante. Essa rivalidade aí vai seguir, até porque a WWE precisa dar algo para o Cody Rhodes fazer sem envolver o título. Todo mundo reclamou que o Cody Rhodes vivia ganhando chance pelo título. A hora que eles chegam e criam uma rivalidade que tira o Cody do cenário do título, apesar de permanecer com ele no main event, você reclama? Pô, não dá, cara. Vai fazer o que com o Cody? Vai botar ele no buffet? Vai mandar ele pro RH? Não, tem que criar história para ele. E nada melhor do que continuar uma história que começou lá na WrestleMania e que teve continuidade no SummerSlam com o retorno do Randy. Então, vamos continuar aí. Vamos continuar vendo esses dois. Eu espero que essa luta do Sunday Night Main Event receba uma estipulação. Eu acho que uma Street Fight seria perfeita. Ele ainda não anunciou, o Nick Aldis ainda não anunciou uma Street Fight. Por enquanto é uma luta comum. Mas eu espero muito que se transforme numa Street Fight e eu gostaria muito que tivesse uma trilogia entre esses caras. Faz uma Street Fight, depois faz uma Last Man Standing, depois completa com um Hell in a Cell. Eu acho que seria legal e aí daria um encerramento nessa feud aí, possivelmente mais pra frente até envolvendo o título, por que não? Né? Vai que o Cody ganha o título de novo no futuro. Ele pode perder pro Randy, o Randy ganha o seu 15º, aí o Cody ganha de novo. Entendeu? Então, dá pra fazer a coisa e ainda tornar ela bem divertida pra gente. O SmackDown, gente, com certeza é um show que a cada dia que passa
voltou a ficar legal. E eu só espero que a galera que dropou do SmackDown nos últimos meses volte e perceba quanto que o show tá legal. Voltem, depois me agradeçam, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Bom, esse foi o nosso resumo, nosso resumo não, né? Foi o nosso Sincerão da Galera do SmackDown dessa semana. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente amanhã, segunda-feira, vai colocar o vídeo de notícias do fim de semana, vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na AAA. Eu tenho certeza que vocês estão intrigados. E aí a gente vai estar também aqui segunda-feira, 8h30 da noite, na live do Monday Night Raw. Eu conto com a sua presença, beleza? Não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Vocês sabem que a construção dessa comunidade não depende só de mim, né? Seria muito fácil eu vir aqui e ficar falando na frente da câmera. Eu dependo de vocês. Para a nossa comunidade continuar crescendo, eu dependo de vocês. Eu preciso que vocês façam tudo aquilo que a gente pede. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype, comente em todos os nossos vídeos e assistam e maratonem os nossos vídeos do comecinho até o finalzinho. Se vocês fizerem tudo isso, nós como comunidade vamos continuar crescendo e vamos continuar fazendo desse canal aqui um lugar bem especial de estar. Eu conto com vocês para isso. Vou deixar umas opções de vídeos aqui na tela para que vocês maratonem nesse fim de semana. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.